Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e um bom dia para todos. Estou aqui mais uma vez para levar até vocês a preciosa palavra de Deus. Fico atento para o que Deus tem para falar com vocês, viu? Não ouve só um pouco da palavra de Deus, mas ouve a mensagem completa, viu? Porque às vezes, irmão, o efeito não está no início, mas no final. Porque vocês entendem que Jesus vem buscar uma igreja. E se nós obedecer até um pouco tempo e nós desistir, nós vamos perder tudo. Toda a caminhada, tudo que nós fizemos fica perdido. Mas se nós ficar firme nos pés do Senhor até o final, aí a bênção será grande. Por isso, não desista, não ouve só uma palavra, mas ouve o vídeo completo. Amém, queridos irmãos e amigos? Eu quero deixar um versículo aqui da palavra de Deus para todos nós, que está escrito no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 16, e o versículo 7 diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor, porém o Senhor olha para porém o Senhor olha para o coração. Amém? Somente esse versículo é o suficiente para nós entender o que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Deus, irmãos, Ele é maravilhoso e Deus não erra nas suas escolhas. Deus é fiel, Deus é verdadeiro e Deus faz tudo certo no momento certo e com a pessoa certa. Ele não vai a endereço errado. Sunta, querido, a palavra de Deus, o recado de Deus para você nesta manhã. Deus, Ele escolheu Samuel como rei de Israel, como profeta, lá ainda sem ser gerado ainda no ventre da sua mãe, de Ana. O Senhor, aconteceu algo na vida de Ana, para que Ana fosse para os pés do Senhor, para que viesse Samuel, como todos conhecem a história, no primeiro capítulo de Samuel, 1 Samuel, que Ana precisou sofrer de Penina, muitas humilhação, rejeição, críticas, e muitas coisas Ana precisou sofrer para que ela fosse para o templo buscar a Deus e pedir um filho. Nem Ana sabia o projeto de Deus na vida daquele menino. Mas antes mesmo que Samuel fosse gerado, Deus tinha um plano na vida de Samuel. E veio Samuel. E Ana, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, na petição, quando ela pedia a Deus, o Senhor já tocou nela a maneira dela pedir esse filho ao Senhor. Ela já disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu te darei para servir ao Senhor no templo. Esse será teu. Ana ela já criou um plano no coração dela, um projeto santo, não dela mesma, mas o Senhor que colocou no coração de Ana. Entenda, queridos, o projeto de Deus nas nossas vidas. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Às vezes nós queremos entender como Deus vai fazer,
mas nós não conseguimos entender, porque Deus, ele faz com que a gente perde algo para ganhar algo, com que a gente passa por situações para que lá na frente ele abençoe. Aí às vezes a gente se cabela e muitas pessoas perdem a vitória, porque não entende o que é que Deus quer. Não entende o recado de Deus. Mas Ana entendeu bem direitinho. Ela, quando ela passou por aquela situação, ela não questionou, ela não foi vingar na vida de Penina, mas ela decidiu uma coisa, buscar a Deus. Eu vou buscar a minha vitória nos pés do Senhor. E às vezes nós não entendemos e perdemos. Muitas das vezes, queridos, você perde, eu perdo a benção por causa de não conhecer o trabalhar de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas. Mas Deus me usa nesta manhã, os céus brada para você. Se você perdeu algo, agora, você que está aí se espedaçando, você que está triste, você que está angustiada, porque aparentemente você perdeu e não tem mais jeito. Deus está falando, os céus estão falando com você agora. Não temas, porque se você perdeu algo, o Senhor está preparando o melhor. Se uma porta fechou para você, Deus está preparando duas portas para você. Não te entristeça, querido. Não te entristeça, meu amado, porque o melhor de Deus está chegando para você. Aleluia. Se você está passando por um momento tão difícil, você está passando por um aperto, uma situação difícil na sua vida, Deus brada, os céus brada para você. Aguarde tão somente. A vitória vem de Deus. Aleluia. Porque Deus não se confunde nem erra o teu endereço, não. Deus não te perdeu de vista, não. Escute bem. Vê Samuel. No capítulo 1, vê Samuel. No capítulo 3, Deus começa a falar com Samuel. Os primeiros passos de Samuel, de Deus ao favor de Samuel. Deus começa a colocar o seu plano. Deus começa a colocar o seu plano em prática. Você está entendendo? Deus começa a agir. O plano de Deus é começado a agir na vida de Samuel. Lá da história de Ana. Deus começa a agir. Deus fala com Samuel, Samuel sem entender, ainda criança, não ouviu, não entendeu da primeira vez que o Senhor falava com ele, mas ele foi até a Eli ensinou ele direitinho, porque nesse tempo o rei, o sacerdote era Eli. Mas as coisas já vinham arruinando e Deus já queria já pôr um ponto final na história de Eli e queria levantar outro rei. E esse era Samuel, que Deus ia colocar. Primeiro Deus criou grandes coisas na vida de Ana para vir Samuel. Samuel começou a entender o que é que Deus queria na vida dele. Aleluia! Glória a Deus. Samuel começou a entender o agir de Deus na vida dele. Claro, ensinado, Eli começou a ensinar Samuel a dar os primeiros passos. Porque Deus, ele já tinha um plano na vida de Samuel antes mesmo que ele fosse gerado. Aí o Senhor começou a usar Samuel. O Eli com a sua família já começou a desaparecer, como está escrito na história, e todos vão ler como é a história de Eli, não vou contar a história, porque nós vamos lá para o chamado de Deus na tua vida e na minha vida. Como Deus faz. Mas você pode olhar direitinho no capítulo 3, o acontecimento, como foi que Deus agiu na vida de Samuel e na vida de Eli com seus filhos. Os filhos de Eli pecaram e destituído ficou da glória de Deus. Deus tirou, porque quem peca, Deus tira. Hoje acontece, querido, que a pessoa fica em pecado e colocando a mão na obra de Deus
e não sabe o que vai acontecer. Porque Deus mata quem coloca a mão na obra do Senhor indignamente, imperfeitamente. E os filhos de Eli colocaram a mão e não teve um sucesso bom, a não ser uma tragédia na vida deles. E acontece hoje. As pessoas colocam, faz a obra de Deus de todo jeito, mas Deus não deixa impune não, viu? Muitos estão mortos dentro da casa do Senhor, não estão percebendo que estão mortos, porque a consciência morreu, mas não estão vivos. Por quê? Porque não fizeram a obra do Senhor de qualquer jeito. Aí o Senhor chama no capítulo 9 do mesmo Samuel, do capítulo 1 do livro de Samuel 1, capítulo 9, Samuel começa a ter um encontro com Saul. Já ia mudar. Já mudou, Deus já ia mudar o rei de Israel. Samuel já não estava mais, não ia ser porque Deus faz como ele quer. Já não foi como a história dos filhos de Eli. Samuel estava sendo um profeta. Samuel já ia assumir outro cargo, mas não como rei, mas como profeta, como um enviado do Senhor. E começa a Saul, o seu pai, começou a enviar ele para um lugar para buscar a jumenta, mas o plano de Deus não era o plano do pai de Saul, era que Deus tinha o plano dele encontrar com Samuel, para aí começar a história de Saul como rei de Israel. E aí se foi. No capítulo 10, aleluia, no capítulo 10, Samuel já unge Saul como rei. Você está entendendo a história? Começa a entender porque Deus é fiel à sua palavra. Saul já passa a ser rei de Israel. Colocado pelo povo, o povo escolheram, já foi Saul. Saul começou uma história bem com o Senhor. Mas no final, Saul começou uma história muito horrível na obra de Deus. E Deus já decide escolher outro rei em lugar de Saul. No capítulo 16, o Senhor já envia Samuel a ungir um dos filhos de Jessé. E este era um que ninguém dava nada por ele. Mas o Senhor já tinha plano na vida de Davi. Samuel vai ungir a Davi como o rei de Israel. O Senhor já não... A história de Saul já estava se acabando. Porque Deus faz como quer. Hoje não. Hoje os homens fazem como ele quer, mas se dá mal. Samuel foi ungir a Davi. Chegando na casa de Saul, fez como o Senhor mandou. O Senhor disse, prepara Samuel. Vai, prepara um vaso de azeite, leva um azeite, prepara tudo, vai lá na casa de Jessé, ungir a um dos filhos de Jessé. Não faça como tu quer quando chegar lá, porque eu vou dizer quem é dos filhos de Jessé, o que eu tenho escolhido para a minha obra. Samuel foi, fez tudo direitinho como o Senhor quis, chegando lá, chamou os filhos de Jessé. Jessé começou a trazer todos, só que tinha um, o mais novo, estava lá no campo, rebanhando as ovelhas do seu pai. E começou a passar os filhos de Jessé, e Samuel começou a agradar de um dos filhos de Jessé, Eliabe. Samuel começou, isso aqui. Quando o Senhor viu que Samuel gostou muito de Eliabe, dos filhos de Jessé, o Senhor bradou dos céus, falando com Samuel. Não, Samuel, não esse daí não. Esse daí não é o que eu tenho escolhido. Porque eu não vejo como o homem vê.
O homem vê o que está por fora, mas eu vejo o que está dentro do coração. Não é esse daí. Samuel foi muito obediente ao Senhor e disse a Jessé: não tem mais outro? Samuel ouviu o que o Senhor falou: não tem mais outro? E Jessé disse: tem, mas esse é o mais novo, esse não serve, está lá rebanhando ovelha. Samuel disse: manda chamar. Porque Samuel começou a entender o recado de Deus. Já passou tantos, mas o Senhor reprovou todos esses que passaram. Mandaram chamar Davi. Quando Davi chegou, Samuel disse: agora nós podemos começar o trabalho. Senta todos na mesa. E Samuel ungiu a Davi. Mas tinha um porém. Saul ainda estava sendo rei. E o Senhor disse: Davi é rei, mas ele vai aguardar o meu momento para ele começar a fazer a obra. Ele vai ficar aí sendo o meu... Irmã, vamos entender o negócio direito. Às vezes, irmã, nós atropelamos as coisas. Deus nos chama. Deus chama para nós fazer devida coisa e nós não... Quando o Senhor usa alguém e diz: ó meu servo, ó minha serva, eu tenho chamado na tua vida, a gente costuma se avexar. Já começar a coisa, a história, né? Não espera a hora determinada de Deus, que Deus diz: é agora que tu vai começar a fazer isso. Não. Deus chama nós, irmão, para a obra dele. Mas nós temos que aguardar o momento de Deus. Não se apresse. E muitos estão perdendo a vitória, porque na hora que Deus diz: eu tenho um chamado na tua vida, é você que vai fazer devida coisa, você começa, terra os pés, já vai fazendo tudo e nada tem dado certo. Você está entendendo? Não tem dado certo. Por quê? Porque você foi antes do tempo. Você é um chamado. Você tem o chamado de Deus. Você tem a convicção. Você pode ser, às vezes não está preparado ainda. Deus lhe escolheu, Deus lhe chamou, mas Deus lhe ungiu, mas espere a ação do teu Deus na tua vida. Espera Deus lhe colocar no lugar de você fazer a obra, porque senão você for antes da hora, você for antes do momento de Deus, você vai se atrapalhar todo na obra de Deus. E nós temos visto muito se atrapalhar, se dar mal na obra de Deus, porque não esperou o dia do Senhor. Só porque tem o chamado, só porque foi um escolhido por Deus, você já colocou a mão na obra. Não foi assim com Davi. Davi esperou até o momento que Deus mandasse ele fazer a obra. Davi esperou o momento de Deus. Espere o momento de Deus. Não te apresse. Não te precipite com as tuas mãos, porque você vai sofrer muitos. Você vai sofrer muito, porque você colocou as mãos antes do tempo na obra e tem se dado mal, querido ou querida. Espere o momento de Deus, porque ainda Deus vai te preparar, porque não está preparado. Aleluia! Nós precisamos conhecer o momento de Deus, a hora de Deus, o agir de Deus, para que nós não vamos dar mal na obra do Senhor. Aleluia! E a história de Davi foi bonita na obra do Senhor, mas a história de Saul foi mal, acabou se dando mal, porque ele não fez de acordo com a vontade de Deus. Não é só porque você é um escolhido que você entenda. Samuel foi escolhido por Deus e foi bem sucedido na obra de Deus. Davi foi escolhido por Deus e foi bem sucedido na obra de Deus. Mas Saul foi escolhido pelo povo. Deus permitiu. A vontade de Deus é uma coisa e a permissão de Deus é outra. O povo escolheu a Saul.
e não Deus. Deus diz, você está escolhendo esse homem por aparência, por formosura, porque é muito bonito, é muito famoso. Mas eu vou aceitar a sua escolha, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é bom. E aí, se nós insistir a coisa como nós quer, Deus permite. Mas não vamos misturar as coisas. A vontade de Deus com a permissão. Ele permitiu que Saul fosse rei de Israel, porque foi escolhido pelo povo. Samuel foi por Deus. Davi foi escolhido por Deus. Porém, Saul foi pelo povo. Entenda, foi pelo povo. Começou até bem. Mas no final, Saul começou a dar trabalho a Samuel. Foi uma tragédia horrível. E continuou o fim da história, porque quem não é escolhido por Deus, irmãos, quem não tem o Espírito de Deus, ele é uma pedra dentro da obra de Deus, do começo ao fim, se não deixar Deus transformar. Quando Deus escolhe Davi para fazer a obra, começou o agir de Samuel, de Saul na vida de Davi. Saul começou a perseguir a Davi, a história está aí na Bíblia. Do começo ao fim do reinado de Davi, sofreu com Saul, perseguindo a Davi a vida toda, porque ele não aceitava, porque ele foi um rejeitado pelo Senhor. E ele não aceitava o chamado de Davi na obra. Você está entendendo? Tem muitas pessoas na casa do Senhor que não foi escolhido por Deus, mas Deus permitiu. E começa aí a história. Tem sido uma pedra de tropeço dentro da casa do Senhor. Ele não aceita Deus escolher ninguém. Todos que Deus escolhe, a quem ele não gosta, ele começa a perseguir do começo ao fim, porque ele não tem uma história marcada com Cristo. Ele não tem a marca do sangue do Cordeiro. E ele começa a perseguir quem Deus escolhe. Nós temos visto a história de muitos dentro da casa do Senhor. Nem eles foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, e estão na frente da obra fazendo escolha de homem e estão se dando mal e não aceita quem Deus escolhe. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você que é um escolhido por Deus, você que é um chamado de Deus, não tema, meu querido irmão. Não tema, minha querida irmã. Se você foi Deus que te chamou e te colocou aí nesse lugar, fica firme. Deus é contigo. Deus vai se responsabilizar por aquilo que ele fez. Não temas. Se você está parado, você não está exercendo algo que Deus colocou nas tuas mãos. No momento certo, Deus vai tirar quem ele não quis e vai te colocar. Eita, Deus! Na hora certa, a porta vai abrir para você e vai fechar com quem Deus não tem negócio. E você vai fazer o ídolo de Jesus. Deus, ele está com quem ele chamou. Mas quem ele não chamou está sozinho, levando uma coisa só. Sofrendo, está levando uma carga. A arca do concerto foi tirado da casa daquele homem que obedecia a Deus e foi levado por alguém que não tinha condição de tocar na arca. Mas morreram quem não tinha condição de tocar na arca. E aqueles que tinham condições ficou sem a arca. E ele disse, Senhor, traz de novo a arca do concerto para minhas mãos. Foi tirado das tuas mãos, querido. Foi tirado das tuas mãos algo que Deus colocou. Mas fique na brecha, porque Deus vai trazer de volta, porque quem tirou está se dando mal. Quem tirou algo das tuas mãos não está bem, não está feliz. Deus está tocando. Deus está falando com esta pessoa. Não
mandei fazer. Não faça aquilo que eu não te mandei fazer. Não vai aonde eu não te mandei ir. Alguém tentou passar na tua frente, mas está se dando mal. Você não sabe, mas você está bem porque você está esperando que o teu Deus te coloca na posição de tu fazer. Mas quem te deixou para trás, quem tirou a arca do concerto das tuas mãos, está se dando mal, está descendo para o fundo. E assim diz o Senhor teu Deus: fique na brecha, não desiste, porque foi Deus quem te escolheu. Foi Deus que te escolheu, mulher. Foi Deus que te escolheu, homem. Foi Deus que te escolheu, jovem. E quem Deus escolhe, quem é o homem? A história de Deus na tua vida foi Ele que escreveu. A caneta está na mão de Deus. Quem é o homem para apagar a tua história? Manxalamadari canta. O homem tenta apagar a tua história, mas não consegue. Cada passo que uma pessoa dá ao teu lado para apagar a história dele está sendo apagada. Cada coisa que alguém faz para tentar te barrar, ele está sendo barrado por Deus. Ninguém consegue apagar a história de um homem, de uma mulher que Deus escolheu, que Deus escreveu. A tua história é linda com o Senhor. Ninguém consegue entender. Ninguém consegue dizer nada. Ninguém consegue aceitar. Mas só aceitando, não aceitando. Deus te escolheu, e se Deus te escolheu, amém. O homem não pode fazer nada. Ai do homem que tentar te colocar para trás e te deixar e te fazer tudo de nada. Porque foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Nem que o Saul permanece no teu caminho te perseguindo, mas Deus vai te proteger. Ele sempre vai se dar mal. Ai do homem, ai da pessoa que tentar no caminho de um crente, de um servo de Deus que anda de joelho. Mamãe, se você está vivendo de joelho, não tema as ameaças de Saul. Não tema as ameaças. Não tema as escolhas erradas que o homem tem feito. Porque a tua história é marcada foi por Deus, não foi pelo homem. A tua história foi escrita, foi pela caneta de Deus. Se Deus te escolheu, mesmo que o homem te despreza, faz de conta que não está te vendo. Não temas, porque você está sendo vista por Deus, mas esta pessoa está se dando mal, você não sabe, você não está entendendo. Deus tem apertado muitos crentes, muitas pessoas, tem perdido noite de sono, porque tem feito o crente sofrer. O salmista Davi disse: não fazer exceção de pessoas e não sejam homicidas dos nossos irmãos. E muitas pessoas tentam matar crente, mas não conseguem matar quem anda de joelho. Não consegue matar quem anda de joelho. Ande de joelho, querido, para você vencer de pé. A vitória é do povo de Deus. Fique na brecha, não saia da porta. Ainda que o inimigo, os teus inimigos está com a mão no ferrolho, ainda que os teus inimigos está com a mão na porta tentando não deixar abrir para você passar, mas chega um momento que a porta, o ferrolho vai quebrar, a porta de bronze vai espedaçar, a lança vai quebrar e os carros vai ser queimados no fogo, mas Deus vai te dar oportunidade, mulher. O mar vai se abrir para você passar a terra seca. Mas os teus perseguidores vão se acabar todinho no mar, porque Deus vai permitir a ele passar
fraquejar e vão perecer todos. O agir de Deus na tua vida é lindo. Eita, lamachurianda. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Quem é o homem para impedir? Você não consegue ver quantas pessoas estão dando mal, porque tentou te parar, tentou te barrar, tentou te calar. Quem consegue calar a boca de um adorador? Aleluia! Você vai passar e vai cantar o hino da vitória, e os teus inimigos vão perecer. A mesa que Deus preparou para você é linda, está completa, está surtida. Tome posse da vitória. O Senhor disse: não, não, Samuel, não esse daí não escolhi esse daí não. E quantas vezes o Senhor diz para alguém: não, meu servo, não é esse daí não, essa daí não, e o homem faz como ele quer. O Senhor disse: a mesa está preparada para Davi, Samuel. Enquanto Davi não chegar, não senta ninguém nessa mesa. Mas não. O homem continua teimando contra a vontade de Deus. Deus diz: não é esse, ele diz: é esse. Deus diz: não faça assim, ele, o homem faz. Mas tem te dado mal, meu querido. Não importa. Não se preocupe com quem tente te rejeitar, com quem tente te deixar para trás, não. A tua história é linda com o Senhor. Deus te escolheu, Deus é contigo. E Deus vai agir no momento certo. Não diz que o Senhor te esqueceu. Não diz que você, porque o homem foi quem te esqueceu, quem te abandonou, não foi Deus, não. Deus diz para você assim, ó: os céus bradam agora para você. Eu te amo, eu te escolhi. Foi eu que te fiz, foi eu que te escolhi dentro do ventre, mulher. Tu é um chamado, tu é meu ungido. Levanta a tua cabeça, vai em frente. Você pode ter perdido algo, mas o que eu tenho preparado vem aí de melhor e o maior e o melhor. Eita, lamai. Me canta, lamacheia, lamadai. Recebe essa palavra, porque ela vem diretamente do céu para o teu coração. Lamadai. Recebe